Olá, olá, olá! Negros Online, hoje um dia muito especial. Vamos falar sobre o Fórum para Afrodescendentes em Genebra, com duas convidadas muito especiais. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês do vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, aquele que pode mudar a sua vida, que pode mudar a vida dos seus descendentes, todo um futuro muito melhor para você, como tantas vezes isso já aconteceu. Negros e negras que vieram para Zumbi dos Palmares, que já tem 20 anos e que, com isso, mudaram a sua vida. Não se esqueça também, antes de passar aqui, e se inscrever no canal da TV Zumbi dos Palmares e também dar o seu gostei ou like. Agora, a professora Cleide Vitorino, que é mediadora, também é uma pessoa muito especial, e a nossa querida Fernanda Tomás, minha querida amiga, que tem um título compridíssimo, é coordenadora geral da memória e verdade da escravidão e do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas do Ministério de Direitos Humanos, com o queridíssimo ministro Silvio Almeida. A Cleide e Fernanda, olá, como vão? E vocês vão contar para a gente o que aconteceu lá no Fórum de Genebra para Afrodescendentes. Quem começa? Fernanda? Fernanda. Ok. Fernanda, foi escolhida. Olá a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, né? E muito grata pelo convite. Estar ao lado da Cleide. Um prazer, Cleide. E estar ao lado do meu amigo Humberto Adam, né? Que a gente dialoga bastante. Bom, a gente foi para o fórum, né? Como uma comitiva do governo. Então, quem liderou a comitiva foi o Ministério da Igualdade Racial, né? Então, foram representantes de outros órgãos. Eu fui representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e também junto comigo foi a secretária executiva do Ministério também, né? Até porque a gente, embora a gente tenha o Ministério da Igualdade Racial também, mas a gente trata da questão racial através da memória, a gente está pensando na memória, né? Então, como uma luta antirracista, que a gente mais dialoga com o Ministério da Igualdade Racial, então a secretária executiva achou importante também dela ir, porque é uma pauta importante para o Ministério, e ela é uma junto, especialista, né? Exatamente, ela é uma especialista, e somar essa comitiva que foi. Então, assim, a nossa participação foi contra o governo, e foi uma experiência muito importante. A gente voltou muito, como poderia dizer, muito oxigenado, né? No sentido de trazer algumas questões, alguma provocação. E se a gente parar a pensar, é uma outra conjuntura, né? Entende? A gente sai de um outro governo, está nesse governo, então acho que a forma como olharam para a gente, no sentido da expectativa em torno do Brasil também, mas da temática que estavam ali. Então, eu particularmente, eu voltei muito, assim, muito oxigenada, mas muito empolgada no sentido de falar, olha, a gente precisa se aliar a toda, né, esses grupos afrodescendentes, no sentido de, para pensar em várias questões que foram pontuadas ali que eu acho que é importante. Então, para a gente foi muito bom. E a temática da reparação ela está se espalhando para vários lugares do mundo. E você, Cleide, como é que foi? Você que é sempre participante aqui do Negros Online, da TV Zumbi dos Palmares, é a coordenadora da casa, e hoje está como mediadora, advogada, fazendo esse relato do que foi você estar em Genebra. Então, eu, enquanto jovem universitária, aconteceu Durban e eu não pude participar. Então, para mim, a terceira edição do Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes veio trazer justamente isso, coroar todo esse trabalho, essa trajetória, né, que é uma trajetória de mais de 30 anos, em razão, debatendo sobre as temáticas raciais. Né? E daí é importante, Adame, que você trouxe uma coisa muito interessante. Quando se fala da reparação, você tem que linkar a questão da memória. Não existe reparação
se você não trazer todo um histórico do que aconteceu. Então, assim, o Fórum Permanente, ele ecoou justamente todas as situações, todos os não discursos que deveriam estar lá apropriados. Eu acredito que foi um dos três, esse foi um dos melhores, porque ecoou a voz de África e da afrodescendentes. Até complementar, Cleide. Posso complementar o que a Cleide mencionou? Claro, você Foi pode. bom te ouvir começando a falar com Durban, é que eu fiquei muito emocionado quanto Durban, o que aconteceu em Durban está muito vivo nas pessoas, né? E aí, assim, eu acho que até a discussão de reparação, não tem como falar de reparação sem falar de Durban, né? O que foi discutido, eu acho que a gente precisa retomar isso. E aí, quando você fala de Durban, falando da memória, né? É isso, não tem como pensar em reparação sem memória. Para mim, memória é o principal instrumento para a gente conseguir olhar para as violências do passado e pensar na importância de se reparar, né? Não só reconhecer, mas também de se reparar. Então, assim, para alcançar algum tipo de justiça social. Mas, assim, eu fiquei... A presença de Durban, como ela está muito viva, né? Isso. Sim. Eu, como era muito nova naquele momento, né, de Durban, então, assim, eu conheci um pouco depois e lendo sobre, quando cheguei no fórum e as pessoas mencionando Durban, que a gente precisa resgatar. Enfim, isso para mim foi o quanto é isso, né? O quanto é importante a gente olhar para esse passado e honrar, né? O que foi construído antes, quem veio antes, assim. Sim. Eu também não fui para Durban, mas eu estou muito feliz porque a gente comemora esse ano, em novembro, dia 2 de novembro, 10 anos de Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, que se espalhou para as 27 seccionais e muitas subseções. E eu presidi a comissão por 3 gestões, sou hoje vice-presidente, e hoje quem preside é a queridíssima Silvana Nienvichevski, conselheira federal pelo Paraná. E a gente vai comemorar e vai ter também, ela me noticiou ontem, que vai ter um fórum das Comissões da Verdade em conjunto com o Ministério de Direitos Humanos no dia 18 e 19 de junho, em Brasília, a gente pretende convocar, convidar todos os 27 estados, quem tem comissão não tem, e a minha sugestão é eleger, as seccionais do OAB, eleger os 27 heróis negros dos estados, para exatamente fazer o que vocês estão dizendo. Eu também não fui para Duba, mas eu lido com isso muito há tempo. Também não fui para Genebra. Mas a memória da Comissão da Verdade, ela trabalha com essa coisa. Ressuscitar, que eu chamo de ressuscitar, reerguer, os heróis negros que trabalharam na abolição da escravidão, na memória do povo negro no Brasil. Então, é isso que a gente pretende fazer, e eu queria que vocês prosseguissem nisso, entre o que é memória e o que é reparação efetiva, que é a segunda pergunta que eu vou falar. Eu vou fazer daqui a pouco. Eu acho que antes disso, Dani, a gente precisa estar atento, e foi uma das narrativas, dos discursos que ecoou, a questão da identidade, né? Da identidade cultural. Né? A gente deparou com o mundo inteiro, e principalmente o mundo negro, eu vou colocar o mundo negro, não só de afrodescendência, mas porque tinha os africanos, falando a nossa identidade ela tem que ser priorizada. Né? Foi uma das falas que mais me chamou a atenção. Foi uma fala da delegação norte-americana e de Gana, de Quênia, né, dos países africanos, a questão da identidade. Quando se fala da reparação, começa a trazer também a questão das apropriações em razão de artefatos, o que é a cultura africana, né? A reparação ela não é só indenizatória, não é só questão em razão de valores de moeda, né? Mas ela tem uma reparação que precisa ser resgatada. Então, eu
como eu sou um pouquinho mais velhinha, vamos dizer assim, né, na Você foi história de representando milícia, quem? eu Você fui foi representando. representando a, a Casa das Áfricas, que eu sou coordenadora da Casa das Áfricas, a Maná, trazendo justamente a questão da migração africana, a diáspora migratória aqui no Brasil. E eu não tive a felicidade de colocar as minhas proposições, né, verbalmente, presencialmente, mas chegando no Brasil a gente teve a incidência em razão, né, do senegalês que foi morto, né, por uma situação escusa Em São dentro de uma Paulo, violência, né, de uma é. violência institucional. Eu vou colocar institucional porque não foi só um órgão, né? É. Foi justamente essa questão da Mas, preparação. mas acontece sempre, acontece sempre. Quer dizer, não é um fato, é um fato isolado número 1030. Fernanda, do Ministério de Direitos Humanos que você representa, e essa assessoria, a sua coordenação é uma coisa inédita nesse governo Lula 3. O que se pode esperar com todo essas inputs, né? Essas chamadas gerais? Tem essa questão da identidade, tem a questão da memória e da reparação em si, inclusive com a chamada, né, que é o fato inédito, que foi o presidente de Portugal dizendo que o Estado português deveria liderar a reparação com o Brasil e com o mundo, que é um assunto que eu queria que você falasse também. E toma por aí e vamos lá. Tá Fala, bom. governo. Eu vou falar, vou voltar, né? É porque além de ser governo, eu acabo sendo professora, então a gente tenta conectar É, umas coisas também, né, Cleide? Sim, É, é verdade. Foi e até aí, emblemático, né? Essa questão da fala, né, do embaixador de Portugal em razão da escravização lá em sim, Genebra, né? sim. Eu queria até aproveitar, o Humberto, o que você mencionou antes, né? Você fez a provocação para falar sobre memória, né? E sobre reparação, o que é e tal, né? Eu acho que é um pouco nesse caminho da Cleide, da que a Cleide mencionou, que a memória também ela dá sentido à sua existência, né? Ela traz o seu lugar de pertencimento, é onde você consegue olhar o passado e, inclusive, conectar com o futuro. A gente está falando disso. Então, a memória é onde ela te coloca no eixo, no lugar, né? Dá sentido a tudo isso que te envolve enquanto grupo. Mas também, ao mesmo tempo, a memória também é um espaço de disputa, né? Porque a gente está aqui, a gente vive num país que tem um histórico do racismo e que a memória construída sobre a gente não correspondia no geral. A memória oficial sobre a gente não correspondia exatamente. E, na verdade, quem construiu, né, toda essa coisa da memória oficial não foi a população negra em torno da população negra. Então, tem uma construção que, na verdade, hoje, a nossa disputa é exatamente essa, né? É contar a nossa história a partir da gente, né? Vamos falar, entende? Então, assim, esse lugar da memória. Por isso que eu acho que, quando eu falo que ela é fundamental para a gente pensar reparação, porque é ela que vai conectar, porque a reparação o quê? Reparação, na verdade, é o que a gente faz, tentar compensar as violações de direitos humanos, que é reparar os direitos, que foi violado os direitos humanos. E aí, isso foi no passado, né? Então, se eu quero voltar a esse passado, a memória é onde eu resgato, eu tento trazer a narrativa a partir de um lugar, né, em que eu estou para conseguir, na verdade, informar a importância de uma reparação de minha violação. Só que também tem um outro ponto em que eu acho importante, que para mim pensar memória e reparação tem um ponto do meio aí, que é o reconhecimento, sabe? Então, eu acho que a memória, ela leva a gente a reconhecer, leva a gente a reconhecer não só as violências do passado, mas também, muito também que a gente que tem a ver com a gente, de história que não foi contada, das nossas lutas, das nossas resistências, entende? Então, o reconhecimento, e eu falo do reconhecimento, a importância do reconhecimento, porque é através dele que a gente consegue reconhecer que foi violado, mas também reconhecer a nossa humanidade, para a gente conseguir pensar no futuro que a gente projeta, que é pensar no futuro com reparação, né? Pensar reparação para ter um futuro talvez mais justo. E eu falo muito do reconhecimento por quê?
porque a nossa história foi permeada por apagamentos, né? Você entende? Assim, desde o apagamento, tanto é que a gente precisou de uma lei, chamada Lei 10.639. Imagina, né? Um país que mais recebeu africanos durante o tráfico de pessoas escravizadas, o país que tem maior população negra fora da África, a gente precisou de uma lei para falar da nossa história. Ou seja, isso foi apagamento. Tem uma violência por trás disso. Então, é essa tríade. E aí, né, para dizer que a coordenação, exatamente, a coordenação geral da memória e verdade da escravidão e do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, ela usa essa tríade: memória, reparação e reconhecimento. Entendeu? E aí é isso, né? Eu acho que é um pouco emblemático, falar bem rápido também, essa questão do presidente de Portugal. Acho que é a primeira vez que fala com uma maneira bem direta, né? E dizer, e se responsabilizar por algo do passado. Isso me faz lembrar ao fórum, não sei se a Cleide lembra, mas em vários momentos, provocaram a gente, dizer, olha, França já pelo menos pronunciou de alguma maneira, né? A Inglaterra também, Dinamarca, Holanda, mas em Portugal, entende? E a provocação a gente, né? É porque também pensar na dimensão do Brasil, né? Exatamente com essas informações pela dimensão, a relação com a escravidão, né? 40% da população que atravessou o Atlântico escravizada veio para o Brasil, composição da sociedade, esse papel nosso de olhar, ou de pressionar, ou dialogar, mas dizer, olha, precisamos falar de reparação também com Portugal. Sim. Entendi. Eu queria que vocês depois falassem objetivamente sobre o objetivo do fórum. Mas eu quero agregar que a Pauline Chiziane esteve aqui um tempo atrás, e ela participou de uma mesa com a Flávia Oliveira. Eu estive lá e fiz uma pergunta sobre reparação da escravidão. O que a senhora pensa? Ela disse, olha, eu acho que vai demorar muito tempo. Quanto tempo? 2 gerações, ou mais. E no dia a dia nosso no Brasil, você tem que lidar com a questão da ação afirmativa, que há uma polarização em relação a reparações. Então, o pessoal só quer falar de cota, muitas vezes fica correndo atrás de cota, como se cota fosse suficiente para encaixar na questão das reparações pelos 350 anos de escravidão. E também a questão da memória, da reparação pecuniária mesmo também, porque se você não lidar com esse assunto no dia a dia, fica um assunto tão longe que você nunca vai lidar. Então, você tem que lidar com as duas coisas. E essa questão da identidade, que é uma demanda dos povos africanos na diáspora, mas que você tem que lidar tudo ao mesmo tempo. Se você não deixar agora eu vou cuidar disso, aí a outra parte fica. Então, fica a coordenação e o tráfico transatlântico também faz parte da coordenadoria. Ou seja, tarefas não faltam. Então, o Fórum de Genebra, como ele bem trouxe, ele está na 3ª edição, e ele pontuou porque a reparação ele foi discutida na 2ª edição, né? A proposta, justamente, era trazer a questão em razão da Agenda 2030 sobre os povos afrodescendentes. Era uma das propostas maiores, né? A questão da memória, os mecanismos de ações afirmativas, que se inclui cotas, esse é o grande problema. Nós temos uma cultura aqui no Brasil que ficou ali paralisada, e você sabe muito bem, Adambi, porque você faz parte justamente dessa geração que a gente acompanhou justamente a implementação das ações afirmativas. Trazendo isso, só se fala em cotas. Mas quando se fala da questão reparativa, quando se fala em ações afirmativas, a gente fala sobre manutenção, sobre a questão da indenizatória, sobre a questão em razão da visibilidade, o reconhecimento de direitos, e daí caindo na nossa área jurídica, né? Eu faço estudos desde o meu mestrado trazendo justamente esse recorte. E eu vou para o campo das normas, né? Brasil colônia, Brasil pós-colônia, Brasil abolição, dizendo como que ele via o sujeito de direitos, né?
que é essa pessoa negra. E, se der para você encaixar, Fernanda Tomás, o Cais do Valongo, que está no meio dessa história toda aí. Vamos lá. Né? A questão do Cais do Valongo, eu acho que ela é um ponto bem importante, né? Porque coloca o Brasil também num lugar que foi o maior porto de entrada do Brasil. E, assim, e se a gente pensar, foram violências diretas de apagamento, né? Então, assim, pensar em reparação, o Cais do Valongo, ele é fundamental. Inclusive, acho que coloca a gente em outro lugar para se olhar, né, para se perceber, né, essa toda a nossa história aqui. Então, assim, nesse sentido, para mim, pensar em reparar. Primeiro, que o Cais do Valongo é um lugar de reconhecimento, né? A gente precisa reconhecer o Cais do Valongo, e assim, e para mim também, não só conecta com a gente Brasil, mas com uma coisa que eu vi muito nesse fórum, né, conectar com o mundo, né, porque exatamente, foi o maior porto de entrada, isso de muito da história da afrodescendência, né, inclusive eu tive na comitiva, né, brasileira que foi para a convenção da União Africana, lá na Etiópia. E uma das coisas que eu vi na reunião que a gente teve, para conta, enfim, né, de algumas ações ligadas à memória, era que precisava, pela importância do Brasil, e aí tem a ver com esse lugar do tráfico, que também o Carlos Malongo representa, né, para a discussão da diáspora, sobretudo ligada à reparação da diáspora, que o Brasil estava nos últimos anos muito ausente, assim. Então, acho que é esse papel, esse lugar que gera uma expectativa em torno da gente. Aí, quando eu chego no Fórum em Genebra, isso para mim foi muito forte, porque o tema central é o tema reparação e desenvolvimento sustentável, e é o que a gente falou, não tem como não pensar isso sem memória, mas assim, a questão é o quanto se espera do papel do Brasil, mas por quê? Por conta do nosso processo histórico, sim. Para pensar a questão diaspórica, o Brasil tem um papel fundamental. E, assim, para mim, o Cais do Valongo representa isso. A nossa conexão, inclusive, com o que a gente mas também conexão com o que a gente está chamando de afrodescendência, né? Então, assim, desses diálogos com a África. O que é a agenda? A agenda de 2030, para 2030, conectando, vocês falaram em memória, colocaram como prioridade a identidade cultural africana, aí tem a reparação que não pode deixar de ser concreta, como é o caso do Cais do Valongo, que está aqui, eu sou membro do comitê gestor do Cais do Valongo, pelo Arquipédia, né, pela Pedra do Sal, e aí tem a Agenda 2030. Encaixa nisso aí, coordenadora geral. Oxe, mas deixa um pouquinho para a Cleide aí, eu completo. Então, mas assim, eu vou retomar que o Brasil, no Brasil todo, né, começou a se discutir os espaços onde as pessoas africanas e claro, a afrodescendência permaneceram. Eu moro aqui no Bexiga e a gente está discutindo, né, é um movimento em razão da construção do metrô, a questão do espaço, né? O Saracura, né? A estação de metrô que aqui se estabeleceu, se discutiu essa São Paulo negra, que até então não se falava, um bairro que tem toda a questão de reconhecimento como um bairro europeu, né? Trazendo a questão italiana, e que houve o apagamento em razão da questão anterior à vinda dos europeus aqui. Então, assim, é interessante. E o próprio processo, quando começou a discutir, nós verificamos que na linha onde vai transcorrer o metrô, são 9 pontos, gente, de sítios arqueológicos que traz justamente a referência negra. Não dá para falar que São Paulo é totalmente europeia. Porque né, a Fundação de São Paulo já traz essa questão em razão de espaço. A gente pode, inclusive, fazer um ponto de pauta, porque a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de São Paulo está trabalhando nisso daí. E faz muitos em referência ao que aconteceu aqui na implementação do VLT, do Instituto Pretos Novos,
aqui, que Sim, é na pequena eles tiveram África, aqui. e que está, mas que está. O Cais do Valongo, ele assume um protagonismo mundial porque ele está equiparado com o campo de concentração de Auschwitz, ele é patrimônio Sim, da humanidade. Então, e se você for em 5.573 municípios do Brasil, em cada lugar tem um ponto de recuperação de memória. Cada um que está nos ouvindo aqui vai ter o seu ponto lá local. E como a gente tem que falar para o Brasil inteiro, é a importância da Comissão da Verdade. Por favor, Ministério dos Direitos Humanos. Posso falar? Então, assim, Humberto, é até importante, o Humberto falou do fórum que a gente quer organizar com as comissões da verdade e da escravidão, é porque é isso, né? A coordenação geral, que funciona no Ministério dos Direitos Humanos, é a primeira instância a nível governamental federal para tratar do tema. Então, o nosso objetivo é conseguir reunir as comissões da verdade para a gente pensar em ações conjuntas, encaminhar, saber o que foi feito a nível Brasil. A gente está falando de um país que tem dimensões continentais, né? Então, isso é importante. Inclusive, a gente está até criando também núcleos regionais para que a gente consiga atuar nas regiões. Mas tem uma coisa que eu queria até complementar de que a Cleide mencionou quando ela falou lá de São Paulo, é que quando a Cleide falou da questão de Saracura, né, do que foi apagado, o mais assustador, e que isso coloca o nosso trabalho, seja a Comissão da Verdade e da Escravidão, seja a coordenação geral, é que isso é muito atualizado, né? Porque continua tendo apagamento violento. Eu olho para a Liberdade em São Paulo, que estão criando, tem toda uma invenção criada para ser um bairro japonês e apagando toda a presença e herança negra. É o Brasil inteiro nisso, é o Brasil inteiro. Tem um lugar de resistência, mas também tem um lugar de punição da população negra escravizada. Então, eu acho que isso coloca, sabe, assim, direciona o quanto é fundamental, é urgente nosso trabalho. Parece que está lidando com o passado e está lá, não. O racismo que a gente enfrenta cotidianamente, ele vem com a roupagem da estrutura escravocrata ainda. A questão da Agenda 2030, né? Ela traz a questão do recorte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e no fórum, né, foram colocados pela nobre ministra da Igualdade Racial a questão de outros mais, né? E daí eu deixo para a nossa colega, né, Fernanda aí terminar. E já agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar com você, Adame, e obrigado, Fernanda. Espero, se for condizente, ser convidada para estar lá dia 17 e 18 de junho, tá? Obrigada, Cleide. Então, tem uma pergunta, foi bom se relembrar da Agenda 2030, mas assim, eu fiquei pensando numa questão que eu achei uma das posições mais veemente, mais direta sobre reparação, que é a CARICOM, né? Que é exatamente esse bloco do Caribe, e eles têm trabalhado o Caribe vai reparação ficar para outro dia, porque o tempo acabou. Não, rapidinho. E aí, então, assim, eles pontuaram várias questões. E os 10 pontos que eles levantaram foram aceitos dentro da Agenda 2030. Sim, isso. Eu lamento dizer que o tempo acabou. O nosso diretor, ele está sempre com uma plaquinha aqui dizendo que acabou, porque tem que caber lá depois na TVT. Então, eu quero agradecer a todos, dizer muito obrigado e tchau, Amandla. Beijo para vocês, minhas queridas amigas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.